Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos no movimento retilíneo uniforme, né? Nós estamos verificando, nós estamos estudando aí velocidade, falamos de velocidade relativa, velocidade média, velocidade instantânea. Vamos continuar construindo o nosso conhecimento, né? Nos estudos da cinemática. Continuando então, o objeto nosso de conhecimento, movimento uniforme, né? E hoje nós vamos compreender a relatividade do movimento. É isso? Continuar, né? Toda essa construção que a gente vem fazendo aí para tentar entender todos os tipos de movimento. Hoje nós vamos falar do movimento uniforme, mais precisamente do movimento retilíneo uniforme. Olha lá, o que essa frase nos fala? Movimento retilíneo uniforme. Movimento, a gente já sabe o que é movimento, né? Para um corpo se movimentar, ele tem que mudar de posição. Retilíneo está relacionado com a trajetória do móvel, né? E quem que é o nosso móvel que a gente aprendeu aí em aulas passadas? Um móvel pode ser um carro, um ônibus, uma bicicleta, um carrinho de mão, qualquer móvel, qualquer objeto que se move, que se desloca de um ponto a outro, né? E o uniforme está relacionado com o quê? Com alguma coisa que não varia. E qual é essa coisa, essa característica principal no nosso movimento? A velocidade. Então a velocidade ela vai ser constante, ela não vai variar. Então o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que o móvel transcreve uma trajetória reta, em linha reta, onde a sua velocidade vai ser constante. E esse móvel ele vai percorrer intervalos de tempos iguais, traçando distâncias iguais. Então ele descreve, né, esse nosso móvel, ele descreve distâncias iguais em tempos iguais. Então a gente pode verificar que nesse movimento a velocidade instantânea ela vai coincidir com o valor final que é a nossa velocidade média, ok? Em qualquer ponto que eu pegar da trajetória desse móvel, né, que é a minha velocidade instantânea, esses valores que são iguais serão também iguais à minha velocidade média. Tudo bem? Olha lá, nós temos essa caminhonete aí, ó. Vamos supor que essa caminhonete aí, ó, na hora que eu aciono o cronômetro lá, tempo igual a 0 segundos, aí de 0 até 1, vamos supor que ela desenvolva aí uma trajetória de 10 metros. De 1 a 2 segundos, mais 10 metros. De 2 a 3 segundos, mais 10 metros. De 3 a 4 segundos, mais 10 metros. Ou seja, o que eu estou percebendo aí? Que a cada 1 segundo, essa minha caminhonete vai desenvolver, né, vai se deslocar 10 metros. Ou seja, a cada 10 metros por segundo. Por isso que a velocidade é constante de 10 metros por segundo. Porque a cada segundo ela desloca 10 metros. Tudo bem, pessoal? Como a velocidade instantânea ela coincide com a velocidade média, as expressões de cálculo de velocidades são idênticas, são as mesmas. É a mesma, né? A nossa fórmula vai ser a mesma. Vai ser essa daí, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Se eu quiser calcular a distância, é só passar o t que está dividindo lá para cima, multiplicando. Fica distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Então, o t é o intervalo de tempo, o d é a distância percorrida e v é a velocidade desenvolvida pelo nosso móvel. Existe uma diferença muito importante sobre essas duas situações, pessoal, que a gente tem que lembrar. A velocidade média, ela não nos permite dizer como que foi o movimento em cada momento da trajetória. Mas a gente pode usar essa velocidade instantânea do movimento retilíneo uniforme para prever onde que o móvel se encontra em cada instante. Isso nós vamos utilizar para saber, né, para conseguir calcular, conhecendo uma equação. E essa equação vem exatamente dessa fórmula da distância, ok? Que distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
no movimento retilíneo uniforme, né? A abreviação aí, ó, MRU, movimento retilíneo uniforme. É o movimento em linha reta com velocidade de módulo constante. Nós já falamos. Né? Qual que é a característica principal? Velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia e ela tem que ser diferente de zero. Então, olha lá, ó, essa função horária das posições. Imagine que eu tenho um móvel qualquer se deslocando para a direita, com esse vetor velocidade aí, ó. Ele sai da posição S0, que é a posição inicial, e vai até a posição S, que é a posição final, gastando um tempo aí de 0 até um tempo t. Se velocidade é igual a distância sobre tempo, distância é essa variação da posição, essa distância que ele vai percorrer em linha reta no sentido. Então esse ΔS é o quê? É o S menos S0, ou seja, é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o que? A variação de tempo. Como que eu calculo a variação do tempo? Da mesma forma, tempo final menos tempo inicial. Olha lá. Então, T0 é o tempo inicial, o T é o tempo final, o S0 é a posição inicial e o S a posição final. Daí a gente tem quem? A equação horária da posição. Ou seja, a equação horária da posição ela saiu de onde? Da fórmula de velocidade, que é igual a distância sobre tempo. Ou seja, é a mesma coisa escrito de forma diferente, ok? Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo, pessoal, do canal no YouTube O Estudante. Um vídeo muito bacana e ainda tem um exemplo, que inclusive é um exemplo muito parecido com um ou dois exercícios que estão lá no PET. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo. Fala galera do canal Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cinemática. Hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme. Bom, então vamos à definição. No movimento uniforme, a velocidade escalar média é constante e igual à velocidade instantânea. O que significa isso? Imagine que eu tenho uma trajetória representada em azul e aqui eu tenho um corpo, por exemplo, um veículo. Então a gente está olhando essa trajetória, uma rodovia, a gente está olhando de um helicóptero, por exemplo, e está vendo esse carro se movendo nela. Se eu olhar para esse ponto, se o movimento for uniforme, em todos os pontos que eu olhar, o carro vai ter a mesma velocidade. Então vamos admitir que nesse ponto o carro tem a velocidade de 10 metros por segundo. Se for uniforme, aqui ele vai ter 10 metros por segundo, aqui ele vai ter 10 metros por segundo, aqui ele vai ter 10 metros por segundo, aqui ele também tinha 10 metros por segundo, aqui ele vai ter 10 metros por segundo, e aqui ele vai ter 10 metros por segundo, e aqui também vai ter 10 metros por segundo. Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar média é constante, por isso que todo ponto ele tem a mesma velocidade, que é igual à velocidade instantânea. Muito bem, a gente sabe que a velocidade escalar média é dada por isso aqui, V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é o S final menos S inicial, o ΔT é T final menos T inicial, de modo que a gente pode reescrever essa equação deste modo aqui. Maravilha, eu vou passar esse ΔT aqui multiplicando V. Então eu vou ficar com V vezes o ΔT, que é T menos T inicial, é igual a S menos S inicial. E aí eu vou mudar essa equação. Esse menos S0 eu vou passar para a esquerda somando. Então eu vou ficar com S0 mais V que multiplica esse negócio. Vou ficar com essa expressão aqui, ó. S é igual a S0 mais V que multiplica T menos T0. E geralmente o T0 a gente vai falar que é o instante inicial, então é zero. Então eu vou cortar esse zero daqui. A expressão total vai ser só esse pedaço aqui, né? S é igual a S0 mais VT. Então, essa é a equação horária do movimento uniforme. E é ela que a gente vai usar nos nossos problemas. S é igual a S0. S0 é a posição inicial do meu corpo para T igual a zero. Ou seja, quando eu colocar que o instante é zero, qual vai ser a minha posição? A minha posição vai ser S0. Aqui é a velocidade do corpo, que é uniforme, é constante. E aqui é um instante de tempo. Então vamos ver um exemplo para ver se a gente entendeu o conceito de movimento uniforme. Um trem com comprimento de 200 metros desenvolve um movimento retilíneo uniforme com velocidade de 15 metros por segundo. A velocidade de 15 metros por segundo é constante porque é uniforme. O fato de ser retilíneo quer dizer que eu estou numa trajetória reta. Então aqui ó, a trajetória do nosso exemplo era curva, mas ele disse que o trecho é reto. Então é como se tivesse só essa parte aqui no exercício que a gente está fazendo agora. Muito bem, a gente sabe que a equação do movimento uniforme é esta, e a gente sabe que a velocidade é 15, então no lugar de V eu coloco 15.
Quem é S0? S0 eu não sei ainda, então eu vou desenhar para eu definir os meus parâmetros. Aqui eu tenho a trajetória, ele falou o seguinte, ó, quer ver aqui, determina o tempo que o trem leva para atravessar um túnel de 1.600 metros. Então de 0 até 1.600 é o túnel, então o túnel está nesse trecho aqui. Ele falou que o trem tem um comprimento de 200 metros. Então eu representei o trem por esse retângulo cinza, então aqui é o trem, tá certo? Representado por 200 metros. Quando tiver esse problema de corpo extenso, ou seja, o corpo é grande, eu vou trabalhar como se ele fosse um ponto. Então eu vou marcar um pontinho aqui na frente, poderia fazer atrás também, mas eu acho que na frente é mais intuitivo. E aí eu quero determinar quanto tempo o trem leva para atravessar o túnel todo. Bom, quando o pontinho vermelho chegar na posição de 1.800 metros, o trem terá atravessado o túnel todo. Por quê? Veja só. O trem estava aqui na posição, certo? Anteriormente, e o pontinho vermelho estava aqui no marco 0. Quando o pontinho vermelho chegar em 1.600 metros, o trem não terá atravessado ainda o túnel todo, porque terá o restante do trem aqui atrás. Quando que o trem atravessará o túnel todo? Quando o pontinho vermelho chegar em 1.800 metros. Por que 1.800 metros? Porque o comprimento do trem é de 200 metros. Então eu sei que esse comprimento aqui é 200 metros. Então, 1.600 até 1.800, 200 metros. Então, eu posso afirmar que quando o pontinho vermelho chegar em 1.800, o trem atravessou por completo o túnel. Então, 1.800 metros é a minha posição final, que eu vou colocar aqui nessa equação. E a posição inicial do meu pontinho, qual que era? No instante inicial, o pontinho não está sobre o marco 0. Então, a posição inicial do pontinho é 0. Então, no lugar de S0, eu vou colocar 0. E no lugar de S, eu vou colocar 1.800. Coloco aqui, ó, 1.800 é igual a 0. O 15t, né? Então, mais 15t. Para resolver isso, eu passo o 15 dividindo por 1.800. Então, 1.800 por 15 vai dar 120 segundos. Então, o tempo que o trem leva para atravessar o túnel de 1.600 metros é 120 segundos. Beleza? Bom, galera, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Então, pessoal, é isso aí, né? Vocês perceberam que ele explicou bem claramente, né, como que chega na equação horária da posição, né? Essa equação aí do movimento uniforme. Foi colocando passo a passo, muito bem didático, né? Muito bem interessante e muito... tipo, você não precisa decorar, né? Você entender como que chega na equação horária a partir da fórmula de velocidade, você consegue fazer qualquer exercício que envolva cálculo de movimento uniforme, né? E de movimento retilíneo uniforme. E no finalzinho ele deu um exemplo, né? Utilizando aí essa equação horária, né? Tudo bem? Então é isso aí, né, pessoal? Agora o que vocês vão fazer? É hora de você testar os seus conhecimentos. Mas antes, se você precisar de voltar na videoaula, assistir novamente, assistir os vídeos, procurar na internet alguma informação, consultar apostilas, livros didáticos, o próprio PET, se você achar que tem essa necessidade, antes de concluir a sua atividade avaliativa, faça isso. E lembre-se, qualquer dúvida, pode lançar ali a dúvida lá na nossa sala virtual. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. Muita calma na hora de fazer as questões. Muita atenção também. As questões são fáceis e você não precisa ficar afobado para resolvê-las. Tudo bem? Lembrem que vocês têm tempo para entregar, mas vocês têm uma semana praticamente para entregar. Então não precisa fazer com desespero. É entender o que foi passado, entender o que foi visto aqui na aula, entender o que tá ali no PET, né? Dar uma lida e resolver as questões. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.